que você escolheu atuar nesta área de finanças? Teve alguma coisa na tua vida que fez com que você percebesse essa necessidade? Ou desde sempre você teve um exemplo muito bom de educação financeira? O que que te levou a hoje ser um expert nesse assunto? Bom, eu tive bons exemplos dentro de casa, mas não exatamente bons exemplos de educação financeira. Eram bons exemplos, são bons exemplos, meus pais, de muito trabalho. Sim. Né, de muita resiliência, de construir as coisas como acho que a maioria do brasileiro, construir as coisas com muito esforço. Mas não exatamente uma boa gestão. Mas, engraçado, sempre foi meio de mim, assim. Meu pai e minha mãe, às vezes, chegava domingo na missa, né? Eu cresci no interior de Minas, Sim. dava lá R$ 5 para mim e R$ 5 para o meu irmão. Eu brinco que eu sempre voltava com 2 e o meu irmão não voltava com nada. São uns perfis, né? Sim. Então, desde sempre eu tive um pouco disso, desse cuidado. Eu não deixava de fazer, eu ia lá, comia meu cachorro quente, tomava um refrigerante, que naquela época, com R$ 3 dava para comprar. A gente brincava que era o humilde, né? Nossa, o Mird. sim. Comprava um cachorro quente e um refrigerante e ainda voltava com R$ 2 para casa. Né? Hoje você não compra de bobear nem um refrigerante. Sim. Então, assim, sempre tive essa percepção de que se eu cuidasse ali com um pouquinho mais de qualidade, eu conseguia. Então, com 14 anos, eu cheguei a ter meu primeiro emprego ali, fazia um bico numa fábrica lá de pijama, lingerie, ajudava na parte administrativa. Então, eu já fui começando a perceber o tanto que quando eu ganhava, meu dinheirinho era. Mas, no fim, acabei indo para o direito, né? Depois fui fazer gestão e aí, naquela época, voltou isso para mim. Porque eu pegava os projetos para gerenciar e via qual que era o principal problema. Normalmente eu falo assim, o problema nunca é o dinheiro, né, Tata? O problema é a falta dele. Exatamente. E aí isso voltou para minha vida, aí resolvi estudar finanças também, estudei fintechs em Oxford, que é esse tema focado em inovação financeira, e a parte da educação financeira foi tomando conta de mim, já tem 11 anos, e dali vieram vários outros projetos que, graças a Deus, hoje, né, me ajudam a poder ajudar as pessoas a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, especialmente a gente, né? Católico. É isso que eu quero falar. Porque você poderia falar abertamente para todos, assim como você com certeza faz. E fala, mas de alguma forma você escolheu falar para os católicos. Perfeito. E a gente percebe que é um tabu. Né? O tema dinheiro é uma coisa. Não, né? Não vamos falar sobre isso, vamos deixar aqui nesse escondido. Não, né? Não é uma assim, coisa meio assim? Para todo mundo, falar assim, a Bíblia fala que a gente não tem que falar desse assunto. E o curioso é, quando você vai para a Bíblia, incrivelmente, ela fala mais de 2.300 vezes sobre dinheiro e riqueza, sendo que ela fala 500 vezes sobre anjos, 700 vezes sobre amor, 300 vezes sobre amizade. Ou seja, se você ainda somar esses outros temas que são extremamente relevantes e mais importantes, mas eu brinco que a gente não precisa muito bem ser educado sobre o amor, né? Amor é amor. Agora, sobre como gerenciar aquilo que a gente tem, cuidar dos recursos, dos dons, dos talentos, a gente precisa. Então eu brinco que eu tenho uma teoria que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto, porque Deus já sabia que a gente ia precisar muito, né, de uma orientação. Mas, de fato, tem muito mito, né? Tem muita verdade por aí que o pessoal fala não está na Bíblia. Vou começar com um exemplo bobo, porque o pessoal fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está na Bíblia. Aí eles cortam um pouquinho, né? Na Bíblia tem as versões, mas basicamente vai dizer que o apego ao dinheiro, ou o amor ao dinheiro, ou a obsessão pelo dinheiro, é a raiz de muitos males. Muitos que se enveredaram por este caminho, né? Se enredaram em muitas aflições, ou seja, acabaram tendo muitos problemas. Sim. Então a Bíblia ela não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ela diz que o apego ao dinheiro, né, essa obsessão pelo dinheiro, vai de fato ser a raiz de muitos problemas na sua vida, de muitos males. Então quando a gente pega a passagem como um todo, a gente também estuda o contexto histórico. Eu falo da importância das pessoas terem, por exemplo, uma Bíblia de estudo, que vai te contextualizar que momento era aquele, por que às vezes, principalmente no Velho Testamento, né, por que se repetia tanto certos termos, certos rituais, que na verdade estava se criando uma comunidade, né, estava se criando costumes. Se for pensar assim, né, quantas vezes a gente tem uma impressão de que a Bíblia, às vezes, ela vai colocar a mulher quase que num papel objetificado, principalmente no Antigo Testamento, quando na verdade quando a gente faz uma releitura, pega um contexto histórico, a gente também vê que eram os costumes, que hoje, né, graças a Deus, muita coisa melhorou e evoluiu, e sim, a gente tem que pegar aqueles que são os grandes estudiosos para entender, ok, então hoje, qual a visão que a gente tem que ter? Foi isso que eu fui fazer, com dinheiro, com riqueza, e aí a gente
começou a trabalhar e perceber que tem gente assim, travada, limitada e que tem medo de falar sobre dinheiro.